O sol da manhã espreguiçava-se preguiçoso sobre a praça principal de Vila Bela, pintando de dourado as folhas das árvores centenárias e o velho coreto de ferro forjado que resistia ao tempo. Dona Aurora, com seus 73 anos bem vividos e um sorriso que guardava a doçura de incontáveis lembranças, já estava sentada no seu banco habitual, observando o despertar do dia. As mãos, antes hábeis na cozinha e no tear, agora descansavam delicadamente sob o cabo de sua bengala, um presente de seu falecido João. Mas os olhos, azuis como o céu de outono, permaneciam atentos, sem perder um único detalhe do palco de sua vida. A praça era, de fato, o coração pulsante da Vila Bela, e o coreto, seu símbolo mais querido. Ali, gerações de crianças haviam escorregado no parquinho. Os namorados suspiravam à sombra das mangueiras e, ao entardecer, os idosos, como ela e suas inseparáveis amigas, Dona Lúcia, Dona Celeste e Dona Marieta, se reuniam para um dedo de prosa afiada e um animado jogo de dominó. Dona Lúcia, com seus cabelos brancos impecavelmente presos em um coque e óculos na ponta do nariz, remendava panos de prato e bordava nomes em fraldas para os netos das vizinhas. Um dom que todos admiravam. Dona Celeste, ex-professora de português com a voz ainda firme, lia seu jornal da capital, corrigindo mentalmente os erros de gramática das pichações teimosas no muro do açougue. E Dona Marieta, a mais jovem do quarteto, com seus 68 anos e um espírito leve, tecia crochê e contava histórias dos tempos de menina, que envolviam a todos no abraço caloroso. A vida ali seguia seu ritmo tranquilo, embalada pela brisa e pelo canto dos pássaros, até o fatídico dia em que Dr. Arnaldo Faria, o novo e ambicioso secretário municipal de urbanismo, estacionou seu carro de luxo, um modelo importado que parecia destoar de todo o vilarejo, em frente ao coreto. Um homem de terno impecável, gravata de seda e um sorriso polido demais para ser sincero, mas com olhos que pareciam calcular valores monetários em tudo o que viam, desde a terra sob seus pés até as almas das pessoas. Cidadãos de Vila Bela, anunciou ele, com uma voz projetada por um megafone que ecoou de forma estrondosa, quebrando a paz do lugar. Viemos anunciar o grandioso projeto Praça do Futuro. Uma iniciativa audaciosa para modernização total. Isso inclui a demolição do obsoleto coreto para dar lugar a um moderno palco multifuncional, com quiosques padronizados e telões de LED de última geração, para eventos culturais e esportivos. Um murmúrio de descontentamento, que se espalhou como fogo em capim seco, percorreu a pequena multidão atônita que se formara. Para os idosos, a notícia foi um golpe profundo, um soco no estômago. O coreto não era obsoleto, era a alma da praça, um guardião silencioso, testemunha de gerações de casamentos singelos, formaturas de filhos e netos, festas juninas animadas, com quadrilhas que se estendiam pela noite, e serenatas inesquecíveis que faziam os corações apaixonados baterem mais forte. Isso é um completo absurdo. Em Dona Celeste, sempre a mais veemente e articulada, exclamou, com sua voz rouca, mas ainda potente. Não podem simplesmente apagar nossa história como se fosse uma mancha de giz. Onde está o respeito pelos nossos antepassados? Dr. Arnaldo desdenhou com a mão, um gesto impaciente. Minha cara senhora, precisamos olhar para a frente, para o progresso. Vila Bela merece um futuro vibrante. Velharias só atrapalham o fluxo turístico e o desenvolvimento econômico da região. Precisamos de algo moderno, que chame a atenção de investidores. A arrogância do secretário, sua falta de empatia e o desprezo por tudo que era antigo fez o sangue de Dona Aurora ferver. Mas ela, com a sabedoria dos anos, manteve a calma, seus olhos azuis fixos nos dele, como se tentasse ler sua alma e encontrar qualquer vestígio de humanidade. Progresso sem memória é como uma árvore sem raízes, meu jovem.
disse ela, sua voz suave, mas carregada de uma firmeza tranquila, que silenciou os presentes, capturando a atenção de todos. E este coreto não é uma velharia qualquer. É o coração pulsante de nossa comunidade. É onde a nossa identidade foi forjada. É onde os laços foram criados. É o nosso legado. Dr. Arnaldo apenas sorriu, um sorriso calculista que não alcançava seus olhos. Bem, dona. Corações pulsantes não pagam impostos, não geram receita. Temos prazos a cumprir, orçamentos a gastar. O projeto já foi devidamente aprovado pelo Conselho Municipal. Está tudo dentro da lei. Naquela tarde, o coreto, que parecia tão sólido e inabalável, de repente se tornou frágil, ameaçado por um futuro incerto. O silêncio na praça era diferente, um silêncio pesado de luto e desespero. As senhoras se reuniram na casa de Dona Aurora, uma casa antiga com paredes de taipa e telhas coloniais, mas aconchegante, repleta de fotografias amareladas e recordações de uma vida inteira. O cheiro de café fresco misturava-se ao aroma de flores secas e lavanda, criando uma atmosfera de calor e acolhimento. Não podemos deixar que ele faça isso, disse Dona Lúcia, apertando sua agulha entre os dedos, como se fosse uma arma. É como arrancar uma parte de nós. Mas o que podemos fazer? Lamentou Dona Marieta, seus olhos marejados, o crochê esquecido no colo. Ele tem todo o poder da prefeitura ao seu lado, e um tal de conselho que ninguém nem sabia que existia. Dona Aurora, sentada em sua poltrona de balanço, um móvel de madeira escura que seu João havia presenteado anos atrás, respirou fundo. Temos algo que ele não tem e que nunca poderá comprar, minhas queridas. Nossa história, nossas memórias. E a união inabalável de nosso povo. Meu falecido marido, o seu João, sempre dizia que a justiça tarda, mas não falha. E que se a gente não lutar por ela, ela nem aparece para nos ajudar. Ele dizia que o maior tesouro de um povo não era o ouro, mas sua capacidade de se lembrar e de resistir. A inspiração para lutar, para não ceder à injustiça que se apresentava tão cruelmente, começou a brotar ali, naquele pequeno cômodo aconchegante, entre xícaras de café e promessas silenciosas. Nos dias seguintes, as 4 amigas, antes apenas vizinhas de praça, viraram ativistas incansáveis. Dona Celeste, com sua caligrafia impecável e sua mente afiada, redigiu petições detalhadas, expondo a importância histórica e cultural do coreto, citando eventos, datas e nomes. Dona Lúcia, com sua habilidade manual impressionante, organizou os vizinhos para criar faixas e cartazes coloridos, que exibiam a imagem do coreto e a frase enfática: não há demolição, nossa história não está à venda. Dona Marieta, com sua observação aguçada, registrava em um caderninho de capa surrada as conversas dos operários que já começavam a demarcar o terreno, anotando números de máquinas e nomes de empresas sem ser notada. Ele está sozinho, mas não solitário, disse Dona Marieta, de repente, apontando para o jardim da vizinha, onde uma roseira florescia vigorosa em meio às ervas daninhas. Há uma diferença entre eles. Ele nos deixou ferramentas para lutar, mas não sabe que já usamos muito antes dele nascer. A comunidade, inicialmente desanimada e com medo de represálias, começou a se mobilizar, impulsionada pela coragem e pela fé inabalável das idosas. Mas doutor Arnaldo não recuava. Ele aumentava a pressão, enviando notificações de desocupação para pequenos comerciantes que se opunham a ele e ameaçando multar severamente os moradores que apoiavam a causa das velhinhas teimosas. A praça, que antes fervilhava de vida, começou a esvaziar-se novamente, com poucas pessoas ousando frequentá-la. As famílias, com medo de perder seus empregos ou ter seus negócios fechados, evitavam o local. Ele é muito poderoso, Dona Aurora, disse um vizinho com a voz embargada pelo desânimo. Nossos filhos precisam de emprego, de comida na mesa, não de um coreto velho que pode nos trazer problemas. A dúvida e o cansaço
começaram a pesar sobre os ombros de Dona Aurora, uma carga quase insuportável. A injustiça era um fardo pesado, mas a possibilidade de abandonar seu lar, sua história, era ainda pior. Foi então que Dr. Carlos Eduardo, um jovem advogado idealista da Defensoria Pública de uma cidade vizinha, leu sobre a situação em uma pequena nota de jornal. Ele se sentiu profundamente tocado pela história e pela resiliência daquelas mulheres. Dr. Carlos tinha um passado próprio de injustiças, de batalhas perdidas contra o poder, e havia jurado a si mesmo que, se pudesse, nunca mais ficaria inerte diante de tamanha arbitrariedade. Ninguém deveria ter sua história apagada, disse ele, ao chegar à Vila Bela e procurar Dona Aurora em sua casa modesta. E um coreto é muito mais do que apenas tijolos e cimento. É o palco das memórias de um povo. É o som de suas risadas. É o eco de suas preces. Dr. Carlos, diferente de Dr. Arnaldo, ouvia com atenção. Ele ouvia as histórias de Dona Aurora sobre as serenatas apaixonadas de seu João no coreto, as lembranças nostálgicas de Dona Celeste sobre as peças de teatro infantis encenadas por seus alunos, as risadas contagiantes de Dona Marieta nas quadrilhas juninas. Ele via o respeito nos olhos delas, a dignidade que Dr. Arnaldo tentava roubar com seus projetos grandiosos e vazios. Precisamos de um documento legal inquestionável, explicou Dr. Carlos, desenhando esquemas em um papel amassado. Algo que comprove o valor histórico e cultural inestimável do coreto, que ele não pode ser simplesmente demolido por capricho de um gestor. A busca pelos documentos foi árdua, quase uma caça ao tesouro. Dona Aurora, com a ajuda incansável de Dona Celeste, vasculhou arquivos antigos da prefeitura, cartas de seus pais e avós, jornais velhos, mapas da época da fundação da vila, tudo o que pudesse dar peso à sua causa, mostrando que o coreto era parte do patrimônio da cidade. A pragmática Dona Lúcia, que havia encontrado uma caixa de costura antiga cheia de linhas e agulhas, resgatou fotos e recortes que mostravam o coreto em diferentes épocas, confirmando sua presença desde a fundação. Um coreto deste tamanho e com tanta história precisa de muitas mãos e muitas mentes para ser defendido, não apenas de pedra, ponderou Dona Lúcia olhando os documentos. A ajuda de Dr. Carlos foi crucial. Ele sabia como navegar pela intrincada burocracia, como encontrar as brechas na lei. Ele não cobrava nada por seus serviços. Por que nos ajudar, Dr. Carlos? Perguntou Dona Aurora, um dia, sentindo-se exausta, enquanto ambos revisavam um velho registro de terras. O jovem advogado, com uma cicatriz quase imperceptível perto da sobrancelha, lembrança de um acidente na infância que o fez valorizar a vida, desviou o olhar para o coreto, visível da janela da casa de Dona Aurora. Porque algumas coisas valem mais do que o que se pode pagar em dinheiro, Dona Aurora. Respondeu ele, sua voz baixa e carregada de sinceridade. E a dignidade de um povo, suas memórias e seu legado são inestimáveis. Quando era estudante de direito, vi muita gente boa sendo atropelada por interesses maiores. Tive valor atribuído à minha vida por homens que se achavam donos do destino alheio. Jurei que, se pudesse, não ficaria apenas observando enquanto a injustiça acontecia novamente. Preciso saber que fiz algo certo. Ele havia estado encurralado antes, avaliado, precificado por um sistema que não o via como pessoa. As palavras de Dr. Carlos tocaram algo profundo em Dona Aurora. A solidão que ela sentia desde a partida de seu João. O vazio de ver um mundo mudar tão rapidamente parecia ser compreendida por aquele jovem. Ele não a via como uma velhinha teimosa, mas como uma guardiã de um legado que precisava ser preservado. Naquela noite, enquanto revisavam os documentos para a audiência, Dona Aurora percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, não se sentia sozinha.
nem desamparada. Havia uma força compartilhada que a impulsionava. O dia da audiência pública chegou, carregado de expectativa e tensão. A sala de reuniões da prefeitura estava lotada, com moradores de Vila Bela e curiosos de cidades vizinhas. Dr. Arnaldo, confiante em sua retórica e em seu poder, apresentou o seu projeto, exibindo projeções deslumbrantes de uma praça moderna e vibrante, com a imagem do coreto substituída por um palco futurista e sem alma. Com todo o respeito aos sentimentos de alguns, disse ele, com um sorriso afetado e ares de superioridade, mas a emoção não pode e não deve ditar o progresso. Temos aqui um plano sólido para o futuro de Vila Bela, um futuro de prosperidade, de modernidade e de atrações turísticas. É uma questão de otimização de recursos, não de sentimentalismo barato. Foi então a vez de Dona Aurora. Ela caminhou lentamente até o microfone, sua bengala batendo suavemente no chão de madeira, o som amplificado no silêncio expectante da sala. Seus cabelos brancos, emoldurando um rosto marcado pelas linhas do tempo, brilhavam sob as luzes. Doutor. Arnaldo a olhou com desdém, como se ela fosse apenas um obstáculo insignificante, uma velhinha ingênua. Senhor prefeito, senhores vereadores e todos os meus conterrâneos de Vila Bela, começou Dona Aurora, sua voz surpreendentemente firme, quebrando a rigidez da sala e ecoando com a força de uma rocha. Há 70 anos, este coreto foi construído por mãos calejadas, entre elas as de meu avô, que era carpinteiro. Foi inaugurado no dia de Santo Antônio, padroeiro dos casamentos, e ali, em uma noite de luar, meu João me pediu em casamento, cantando uma linda canção. Ali, meus filhos se apresentaram nas festas da escola com fantasias feitas à mão. Ali, nossos netos aprenderam a andar, a correr, a brincar e a sonhar. O Dr. Arnaldo fala em progresso, mas se esquece que o progresso real se constrói sobre as raízes do passado. Não as arranca como erva daninha. Ele fala em valores, mas só vê números e cifras. Esse de coreto, senhoras e senhores, é o palco de nossas vidas. É a partitura de nossa história. É onde nossas memórias se entrelaçam como cipós antigos. É onde o espírito de Vila Bela vive. É a nossa resiliência. Não é um item obsoleto. É um testemunho vivo da força de um povo que construiu sua vida neste chão, com suor, com lágrimas e, acima de tudo, com muito amor. Dona Celeste, então, apresentou os documentos históricos que comprovavam a antiguidade e a importância arquitetônica do coreto, incluindo croquis originais da construção. Dona Lúcia exibiu uma enorme colcha de retalhos bordada por todas as idosas da comunidade, cada retalho contando uma história diferente e única ligada ao coreto, um testemunho vivo do tempo. Dona Marieta, com sua voz miúda mais clara, lembrou aos presentes sobre a promessa do antigo prefeito de que o coreto seria sempre um ponto de encontro, um compromisso que ele fez com os avós de muitos ali. O Dr. Carlos Eduardo, então, apresentou os argumentos legais, as leis de patrimônio histórico que protegiam estruturas como o coreto, demonstrando que o projeto de Dr. Arnaldo era ilegal e eticamente questionável. Ele falou com paixão, desmantelando, um por um, a argumentação de Dr. Arnaldo, mostrando as brechas e as injustiças do projeto Praça do Futuro, com uma clareza que não podia ser ignorada. A pressão da comunidade, a voz eloquente e emocionante de Dona Aurora e a argumentação legal impecável de Dr. Carlos foram demais para Dr. Arnaldo. Ele tentou argumentar novamente, mas suas palavras soavam vazias e o público começou a vaiá-lo, impaciente, diante da emoção e da verdade que preenchiam a sala. O prefeito, vendo a comoção popular e temendo um escândalo político às vésperas de uma eleição, adiou a decisão final, prometendo reavaliar o caso. Mas a vitória moral já estava garantida,
O apoio popular era esmagador e a semente da mudança havia sido plantada. Dias depois, a decisão oficial foi anunciada. O projeto Praça do Futuro foi rejeitado por unanimidade. O coreto seria restaurado, não demolido, e a praça revitalizada com a participação ativa e fundamental da comunidade, preservando sua essência. Dona Aurora, Dona Lúcia, Dona Celeste e Dona Marieta foram nomeadas para um conselho consultivo que guiaria o projeto, assegurando que cada detalhe fosse respeitado. A vitória trouxe uma nova vida à Vila Bela, como um rio que transborda e fertiliza a terra. A praça voltou a florescer, mais vibrante do que nunca, um testemunho vivo da resiliência de seu povo. O coreto, agora protegido por lei, foi restaurado com o carinho e o respeito que merecia, tornando-se um verdadeiro símbolo de que a memória de um povo não pode ser apagada, não importa quão forte seja o poder. Dona Aurora, que antes sentia o peso da solidão e do esquecimento, viu sua vida se encher de um novo e vibrante propósito. Ela não apenas salvou o coreto, mas reacendeu a chama da comunidade, mostrando que a idade é apenas um número, não um impedimento para a luta. Dr. Arnaldo, por outro lado, foi transferido para um posto administrativo isolado, em uma cidade distante no interior do estado, longe do burburinho e do poder que tanto almejava, efetivamente exilado de sua base de poder e influência, suas ambições frustradas. Em uma ensolarada tarde de primavera, 6 meses após a vitória, Dona Aurora sentou-se novamente em seu banco preferido, observando a praça. O coreto, renovado em sua beleza original, era agora palco de um festival de música popular, com crianças cantando cantigas antigas e jovens tocando violão. Crianças de todas as idades brincavam em um parquinho novo, mais discreto, que se integrava harmoniosamente à paisagem, sem ofuscar a beleza centenária da praça. A arte de bordar de Dona Lúcia, agora mais conhecida como a Dona das Agulhas da Esperança, se expressava em estandartes coloridos para o festival, que balançavam alegremente ao vento, celebrando a vida. As histórias de Dona Marieta, a contadora de encantos, agora narradas para os netos no coreto, se tornaram lendas locais, um tesouro oral que passava de geração em geração. A sabedoria de Dona Celeste, a guardiã da memória, e o conhecimento de Dona Aurora, a curandeira da alma da praça, se uniram para criar um jardim de ervas medicinais e flores nativas, ao lado da praça, um espaço de cura e reflexão para todos. Carlos Eduardo, agora um advogado respeitado e querido na comunidade, visitava Dona Aurora com frequência, compartilhando as vitórias do escritório de assuntos legais que haviam ajudado a fundar, um baluarte de justiça para os mais vulneráveis. Ele a via como uma mentora, uma inspiração viva, alguém que lhe ensinara que a luta por um ideal era a verdadeira força. O jovem João Neto, neto de Dona Aurora, que antes vivia na cidade grande, fascinado pela agitação da vida urbana, agora voltava para Vila Bela, atraído pelo renascimento da praça e pela história de resiliência de sua avó. Ele ajudava no jardim, aprendia as histórias do coreto e planejava um futuro ali, ao lado de sua matriarca. Dona Aurora, com a cabeça erguida e o coração em paz, percebeu que havia feito mais do que salvar um coreto. Ela havia plantado a semente da esperança e da dignidade em sua comunidade. Sua vida, que parecia destinada à solidão após a partida de seu João, havia encontrado um novo e glorioso sentido. Se você já sentiu o peso do tempo, tentando apagar sua história ou a de sua comunidade, e ousou resistir, compartilhando suas memórias e defendendo seu legado, saiba que cada história contada, cada lembrança preservada é um ato de coragem que ecoa através das gerações. Compartilhe essa história, porque algumas feridas, sejam elas da alma ou do espírito de um lugar, precisam ser expostas ao sol para cicatrizar
E algumas vitórias são mais bonitas quando nascem da resiliência de quem se recusa a ser esquecido, provando que a dignidade e a memória de um povo valem mais do que qualquer ouro.